Diga assim: Jesus destronizou o diabo, a morte, aleluia, venceu por mim e me deu o título do que mais de vencedor. E me entronizou, aleluia, nas mansões celestiais, aleluia. E hoje eu reino, aleluia. Lá em Romanos diz, capítulo 5, aleluia. Gostaria de deixar só para a meditação. Capítulo 5 vai falar, né, sobre essa bênção, né, a dádiva, a provisão de Jesus, de Deus, né? Aleluia. Essa semana, né, a semana de bênção, de vitória, né? Aleluia. Deus tem sido bom, né, fiel e verdadeiro em nossas vidas, né, na vida da igreja. Aleluia. Independentemente, irmãos, de qualquer situação que você esteja passando, lembre-se disso, que você foi introduzido para reinar, né? Reinar sobre a doença, sobre, aleluia, tudo, irmãos. Tudo, qualquer coisa aqui nessa terra, isso não pode impactar, deixar descer para o seu espírito, né? Aleluia. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que tudo é passageiro, né? Tudo passa nessa vida, né? Hoje você está doente, hoje estamos doentes, estamos passando por uma gripe, não sei, uma falta de emprego, não sei. Mas, irmãos, amanhã a Deus pertence, né? O importante é que a gente tem que permanecer em pé, de fé. Aleluia. Diz assim, versículo 5 e os capítulo 12. Morte em Adão e vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Romanos 5,12. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, que é a lei, né? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, olha só, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus, Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, amém? Por meio de um único só homem, chamado Cristo Jesus, amém, irmãos? E eu creio no que está escrito, aleluia. Irmãos, é muito tremendo, amém? Glória a Deus. Então, irmão, Deus, aleluia, Ele providenciou Jesus Cristo, Ele veio, irmãos, como sacrifício, né? A gente sabe que Adão, o primeiro homem, né, ele foi criado e colocado para cultivar o jardim. E Deus, ele deu a seguinte ordem a Adão, que ele poderia comer de toda a árvore que havia naquele jardim. Deus, tudo ali, Deus, ele fez um plano perfeito e colocou o homem para reinar ali, para tomar de conta daquele jardim,
daquelas árvores, daqueles animais, ele trouxe os animais e Adão deu o nome de leão, o nome de cachorro. E uma coisa linda, irmãos, Jesus fez, Deus ele fez. A Bíblia diz que no princípio o mundo, a terra, ela era sem forma, ela era vazia, havia trevas, não havia forma. E Deus ali, irmãos, ele, pela palavra da criação, pela palavra, ele gera, ele quer ver luz, ele quer ver separação, ele quer ver terra, ele quer ver, irmãos, ele proveu tudo para que o homem ali naquele jardim não faltasse nada. Amém? Ele só deu uma ordem para o homem: Adão, só desta árvore do conhecimento do bem e do mal, é a única coisa, Adão. Não ponha a mão nela, não toque nela, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, ele veio e se incorporou ali numa serpente e chavecou a mulher, e a mulher caiu, comeu do fruto e deu o homem. E ali, irmãos, a Bíblia diz que o pecado entra, vem, destrói tudo, o homem se dá a conhecer que está despido, né? Mas, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, amém, que Deus ele providenciou o sacrifício, o próprio Filho dele para remir, para trazer de volta para o Pai, né? A humanidade perdida, o homem perdido, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos de Adão até Moisés, aleluia, o pecado entrou na terra, irmãos, foi uma desgraça. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 11, que Deus ali, ele resolve ali acabar com o mundo, destruir. E ele prove também ali, irmãos, uma arca. Ele vê ali, ele olha na terra, ele vê um homem chamado Noé, um homem, aleluia, íntegro, um homem reto, um homem que ele viu ali, irmão, Deus, ele viu ali uma esperança, ele viu ali um homem que naquela época buscava Deus, assim como nós hoje. A gente somos uma igreja, a gente somos um povo que a gente, irmãos, em meio a esse mundo, em meio às trevas, em meio ao pecado, essa coisa, irmãos, a gente somos a diferença. A gente carregamos, a gente tem uma aliança com Deus. E Deus, ele proveu ali, irmãos, uma arca simbolizando Cristo, aleluia, e salvou aquele homem daquela inundação, irmãos, porque Deus é bom, amém? O plano de Deus era destruir tudo. Mas, irmão, Deus é Pai. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é Pai. Você é filho. E Deus, ele amou. Amém? Deus, ele amou. Deus amou o mundo. Deus não quis destruir Noé. Ele viu ali, irmãos, ele viu ali em Noé uma coisa sincera no coração de Noé. Aleluia. Então, irmãos, eu quero dizer o que é aqui, irmãos, que Cristo Jesus, ele veio, como a gente sabe, para, irmãos, aleluia, ele veio para ser expiação, ele veio para dar vida, ele veio para trocar de lugar comigo e você, aleluia, porque, irmãos, a gente estava preso, condenados no pecado, a gente estava, irmãos, numa desgraça sobre, aleluia, a lei do pecado, sobre a lei da doença, sobre a lei da miséria, sobre a lei, irmãos, de tudo aquilo, irmãos, que consequentemente entrou pelo pecado, irmãos. Mas Cristo, ele veio para desfazer, a Bíblia diz, as obras do diabo. O que é? Matar, roubar, destruir. Amém? E Cristo veio, irmãos, destronizou o inimigo. Ele venceu a morte. Ele venceu o sepulcro, ele venceu a doença, ele venceu a miséria, ele venceu a derrota, aleluia. E hoje, irmãos, aleluia, a gente somos livres, temos liberdade em Cristo, recebemos, a Bíblia diz aqui, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. É para nós, meu irmão, é para a igreja, é para o povo de Deus, amém? Aleluia. Então, irmão, eu fico feliz porque Deus é bom. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor.